Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ruizão, um dos integrantes do Brasil Fantasy Football, e esse é o episódio número 6 do Pergunte ao BRFF, um dos muitos conteúdos que a gente traz no nosso portal para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Antes de partirmos para as perguntas e dúvidas de hoje, fica o convite para que você, se ainda não é assinante, confira nossos planos de assinatura. Nós temos as opções semestral, que dá direito ao Draft Kit, e anual, que inclui o livro do Fantasy Football, a mentoria com a nossa equipe para a temporada 2021 e o acesso antecipado ou exclusivo a artigos especiais. Confira também nosso canal no YouTube e nossas redes sociais, @BRFFootball no Twitter e Instagram. É por lá que você pode mandar suas perguntas, dúvidas ou comentários nas chamadas que fazemos toda sexta-feira. Ou, se preferir, envie um e-mail para dizaí@brfffootball.com.br. Deixe o seu nome e a cidade em que mora. Vamos lá para as perguntas? Pergunta número 1, enviada pelo nosso amigo José Dantas, o @Dantas1311 no Instagram. Que rookies em redraft vale a pena confiar? Dantas, a história nos mostra que os running backs com capital de draft muito alto costumam receber muitas oportunidades, e por isso pontuam mais de cara. Assim, Najee Harris e Travis Etienne são garantia de ver muito o campo este ano e pontuarem bem. É possível que vejamos algum dos QBs novatos surpreender positivamente desde o começo da carreira. Pode ser o caso de Trey Lance, que tem o melhor landing spot entre os passadores selecionados na primeira rodada. E ele já mostrou que pode assumir a titularidade caso o Kyle Shanahan queira justificar o enorme capital investido nele. Outros nomes, como Trevor Lawrence e Justin Fields, podem até corresponder, mas em minha opinião não possuem um teto de top 12 para o ano de calouro como o QB dos 49ers. Os wide receivers têm mais dificuldade para render muito bem desde o começo, embora a classe de 2019, de 2 anos atrás, tenha mostrado que sim, é possível. Exemplos: A.J. Brown, Terry McLaurin, Deebo Samuel, DK Metcalf, etc. 2021 teve muitos nomes que saíram da primeira rodada. Entre eles dá para acreditar num teto, pelo menos razoável, para o Ja'Marr Chase, do Cincinnati Bengals, o que teve o melhor landing spot para uma produção imediata. Os outros são cercados de dúvidas. Os tight ends, como de praxe, não costumam render em alto nível desde o primeiro ano, e não deveríamos acreditar que Kyle Pitts será uma exceção até ver o seu talento comprovado em partidas profissionais na temporada regular. O Pitts está sendo draftado com altas expectativas e muitos podem se frustrar, mas potencial de top 12 em 2021, isso com certeza ele tem. A pergunta número 2 foi enviada pelo Christian Felipe por e-mail. Ele é nosso parceiro lá do grupo do Rafael Martins, o Locker Room. Laviska Shenault tem chance de ser o melhor wide receiver do Jaguars em 2021? Laviska Shenault foi escolhido em segunda rodada no ano passado e foi até razoavelmente utilizado no seu ano de estreia. Ele foi o terceiro alvo do time atrás do DJ Chark e do Keelan Cole. Esse último já não faz mais parte do time, ele saiu lá para o New York Jets. Mas o novo técnico, Urban Meyer, trouxe o veterano Marvin Jones para aumentar o corpo de recebedores do calouro Trevor Lawrence. O Shenault até mostrou versatilidade, participando do jogo corrido do time, embora nada extraordinário também. Para 2021, eu acredito que ele vai brigar muito por alvos, já que, além do Marvin Jones, chegou também o running back calouro Travis Etienne na primeira rodada do draft deste ano, que sabemos que vai contribuir com o jogo aéreo também. Eu não creio que o Laviska tenha grande chance de ser o melhor wide receiver do Jaguars esse ano, mas também o suposto líder desse grupo, o DJ Chark, só teve uma temporada muito boa nos seus 3 anos de liga, o que pode abrir um espaço para a gente ver o Laviska surpreender todos nós. A terceira e última pergunta foi enviada pelo nosso amigo José Ferraz, o guru de QBs do The Playoffs. O fato de muitos times irem de comitê no backfield esse ano faz com que a estratégia zero running back fique mais ousada ou menos ousada devido à falta de running backs workhorse ao redor da liga. Bom, antes da gente responder essa pergunta, eu vou trazer um pouco de contexto. Primeiro, vamos falar do zero running back, que é uma estratégia de draft. Segundo o Pro Football Reference, dos 31 running backs líderes de backfield em 2020, e por que eu digo 31? Porque um dos líderes de backfield foi o Lamar Jackson, quarterback do Baltimore Ravens. Apenas 6, ou seja, 19%, não perderam jogos por lesão. São eles: Derrick Henry, do Tennessee Titans, Wayne Gallman, do New York Giants, Adrian Peterson, do Detroit Lions, Devin Singletary, do Buffalo Bills, Giovanni Bernard, do Cincinnati Bengals e Kareem Hunt, do Cleveland Browns. Em 2019, foram 17, ao invés dos 6 do ano passado. Ou seja,
os running backs se machucam e perdem jogos com frequência. E os principais corredores dos times perdem em média 2 partidas por temporada. 2 jogos de média não refletem a realidade mais impactante no fantasy, que é quando o running back 1 perde toda ou quase toda a temporada por uma lesão, como foram os casos recentes do Christian McCaffrey e do Saquon Barkley. E é essa fragilidade que está por trás da estratégia zero running back e as suas variações e muitos nomes, que consiste em priorizar recebedores no começo do draft e estocar running backs promissores em rodadas mais baixas, na expectativa de que eles assumam a maioria dos toques na bola, seja por talento próprio ou pela lesão do titular. Na nossa redação, o assunto foi tema de uma discussão acalorada, em que há analistas a favor e contra. A estratégia ela se mostra muito boa quando a gente joga em ligas com posições de flex, nas quais geralmente mais wide receivers nos oferecem um teto maior do que os running backs. Você pode conferir o nosso estudo sobre as posições de flex e superflex no nosso site. Entre as posições de habilidade, os running backs só não perdem mais semanas que os wide receivers. Em 2020, também segundo o Pro Football Reference, foram 424 semanas perdidas dos corredores contra 678 dos recebedores. E isso sem contar aqueles que foram acometidos ou tiveram contato com jogadores infectados com Covid-19. No entanto, os running backs são mais facilmente substituíveis. Daí a sua desvalorização na liga e a aplicabilidade da estratégia. Agora vamos abordar os bell cows, termo que designa os running backs de volume altíssimo em seus times. Não existe uma definição oficial, mas o analista Corey Spalla, em seu estudo para o site The Fantasy Authority, usou a marca de 70% das carregadas do time como uma baliza para classificar um running back como um bell cow. A partir dessa definição, nós podemos ver que 2020 teve apenas 2 bell cows. O James Robinson do Jacksonville Jaguars e o King Henry do Tennessee Titans. Mas a última década não viu mais do que 3 numa mesma temporada. Na prática, não temos menos workhorses ou bell cows, mas o que se percebe é o aumento progressivo de líderes de backfield que perdem jogos por lesão. Ano passado, por exemplo, dos 8 líderes com menor percentual de carregadas, 6 deles se machucaram. Um foi o Giovanni Bernard, que assumiu o comando do Bengals no lugar do lesionado Mixon, e o outro foi Gus Edwards, que faz parte do comitê de Baltimore. Diante de tudo isso, a estratégia zero running back é menos ousada do que se imagina. Como vimos, o número de bell cows não aumentou ou diminuiu muito nos últimos anos, mas as lesões certamente tiveram seu papel em diminuir a disponibilidade dos jogadores que poderiam fazer um papel próximo disso, sobretudo quando contribuem no jogo aéreo. Diante dessas incertezas, se você está no draft e tem a oportunidade de pegar um desses running backs de 3 descidas, não perca tempo. Depois disso, invista a fundo nos melhores recebedores que você encontrar e só retorne aos running backs para apostar no eventual sucesso deles, sobretudo quando jogarem no lugar de titulares ausentes. Por hoje é isso, galera. Semana que vem tem mais, sempre no seu agregador de podcasts favorito. Para você que nos escuta pelo Apple Podcasts, não esqueça de nos dar aqueles 5 estrelas, isso nos ajuda muito. Continue interagindo com a gente em todas as plataformas do Brasil Fantasy Football. Muito obrigado e até a próxima!